Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. No episódio de hoje, vamos explicar por que a sua empresa deve olhar para os dados. E para falar sobre esse tema, quem embarca no nosso voo é o Head de Labs do Capra Institute, Eduardo Santos. O Eduardo trabalha com transformação digital apenas desde 1998. Será que o Eduardo tem muita informação e dica importante para compartilhar com a gente? Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Eduardo. Que prazer te receber aqui. Obrigado, Ale. Ótimo estar aqui com vocês. Era fácil em 98 fazer transformação digital, hein? Saudade final dos anos 90, hein? Hoje em dia a gente sabe que precisa de muita coisa para essa transformação acontecer. Na verdade, diria até mais, né? Ela começa e nunca acaba. Opa! Então já temos a primeira dica, já começou, já deu as boas-vindas e já deu a primeira dica. Convido vocês a se acomodarem, papelzinho e caneta para quem gosta de anotar, tablet, computador ou celular para os totalmente digitais. E o outro tripulante de hoje é o Head de Cultura do Instituto Capra, o Pedro Venturini. O Pedro é responsável por iniciativas de disseminação da cultura analítica em diversos meios, desde empresas tradicionais até exposições de arte. Eu fiquei muito curiosa, eu que sou apaixonada por cultura e acredito que a cultura é o nosso respiro para viver. Fiquei muito curiosa com isso. Pedro, seja bem-vindo ao Plano de Voo. Muito obrigado. E sim, né, quando a gente fala de cultura, a gente precisa atacar várias frentes. Às vezes é um pouco mais chatinho e careta lá dentro da empresa, mas às vezes a gente precisa ir para o meio de um shopping fazer uma exposição de arte com dados também. Uau! Já vi que hoje vai ser bom esse episódio. Se a tecnologia avança, a competitividade cresce junto, certo? Isso estamos combinados. Com a transformação digital batendo na porta das empresas, em alguns lugares já arrebentando essa porta porque estão atrasados. Conceitos como decisões orientadas por dados e alfabetização em dados estão se tornando cada vez mais comuns e importantes. Com isso, gente, as empresas precisam desenvolver sua mentalidade de gestão, capacitar os profissionais, porque ninguém aprende do nada, e investir na cultura de dados. Muitas empresas têm a noção incorreta de que não produzem dados, ou ainda, de que não são uma empresa grande o suficiente para ter esse modelo. Mas os dados existem em todos os processos e são para as empresas de todos os portes. Por isso, eu começo perguntando para o Pedro e para o Edu, os nossos super especialistas, quais são os principais pontos para o empreendedor começar a implementar a cultura de dados na sua empresa. Quem não tem nada, Eduardo? Tem dados em casa ou não tem? Olha, eu acho que todo mundo hoje em dia gera dados e tem dados. Tem gente que não guarda esses dados. E aí eu acho que aqui vai um primeiro grande ponto importante. Guarde os dados. Eu costumo brincar que se a gente olhar para alguns estudos a respeito de tomada de decisão, o nosso cérebro toma, em média, milhares de decisões por dia. Quando a gente está falando dessas milhares de decisão, se a gente simplesmente pegasse e anotasse essas decisões que a gente está tomando e anotasse por que a gente está tomando elas, ou seja, que dados a gente está considerando para tomar aquela decisão, a gente poderia depois, no final, olhar e falar se foi bom ou ruim. E no final de um ano, anotando todas as suas decisões, você vai ter um banco de dados para saber quando você tomou boas decisões, quando você não tomou boas decisões, quando você podia melhorar ou o tipo de dado que você usou que não foi tão bom. Então, a assertividade melhora, né? Com certeza. Importante. Pedro, como é que você vê aí? O que o empreendedor precisa ficar atento? O Edu trouxe aqui que temos dados em muitos lugares. É preciso organizar. Tu que cuida da parte da cultura, uma palavra que no empreendedorismo nos últimos anos está muito na moda. Com a pandemia chegando, a gente conversou muito também sobre a cultura, né, do modelo de trabalho. Então, é importante
toda a empresa estar com essa cultura dos dados implantada, antes de querer juntar dados e fazer análises em planilhas? Me fala um pouco sobre a importância da cultura, Pedro. Eu acho que ele é um processo que ele acontece de forma conjunta, né? A gente não vai conseguir ter uma cultura mega estruturada se a gente não está trabalhando com dados, e a gente não vai conseguir trabalhar com dados se a gente não ter alguma coisa, alguma movimentação ali acontecendo dentro da empresa, né? Mas eu acho que quando a gente fala de cultura e o porquê da gente falar de cultura, né? Estou no tópico de capacitação antes também, é um pouco a gente quebrar essa barreira inicial, né? O Edu estava falando ali de coletar dados e armazenar dados, e acho que o exemplo mais tradicional disso é a própria contabilidade da empresa, né? Que é tu ter um livro ali onde tu tem todas as transações, o que aconteceu, o que não aconteceu. E as pessoas já começam a associar isso com uma coisa muito chata, com aquela tarefa que tu precisa prestar. Planilha, né? Planilha, exato. Então, a gente precisa quebrar essa barreira inicial, né? De que às vezes pode sim dar um trabalho extra, mas de que lá na frente vai te dar mais insumo para tomar melhores decisões, para tu direcionar o teu negócio para um lugar melhor. O benefício que gera disso é muito legal, né? Onde estão os dados dentro de uma empresa? Vamos pensar aqui num recorte um pouco aqui entre pequenas e médias empresas, empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, que é o nosso grande maior recorte aqui do Sebrae. Onde estão os dados dentro de uma empresa? Em que caixinha que eles se escondem ou eles estão espalhados por toda a empresa? Como eu identifico isso? Eu acho que a primeira caixinha que eles se escondem é na cabeça das pessoas, né? Então, ele fica ali escondidinho, ninguém mais vê, só aquela uma pessoa que sabe como que funciona tal coisa ou como que o público daqui a pouco vai responder para aquela iniciativa. Então, acho que o primeiro passo é a gente começar a tirar dessa menor caixinha possível, que é a cabeça das pessoas, né? E aí sim, aí a gente começar a pensar como é que eu compartilho essa informação para minha área, para a empresa como um todo. E às vezes a empresa como um todo vai ser 2, 3 pessoas e tudo certo, e tá não tem tudo problema. Bem. Mas a gente precisa compartilhar informação, né? Quando a gente fala de dados, a gente está falando, na verdade, de informação. Eu acho interessante porque Pedro trouxe muito bem que está na cabeça das pessoas. Pasmem ou não, a gente trabalha com grandes empresas dentro do Instituto, diferentes áreas dentro e fora do Brasil. E o problema é o mesmo do pequeno e do médio. Olha que informação interessante. 2 informações, Edu, que tu tá trazendo aqui. A mesma do pequeno e do médio e Brasil e fora de Brasil. É importante a gente trazer que são países diferentes, com culturas diferentes, com olhares e com avanços diferentes, né? Sim, sim. E mesmo assim, a informação fica muito dentro da cabeça das pessoas. E acho que um pouco do nosso trabalho é justamente como é que tira isso de dentro da cabeça das pessoas. Aqui eu acho que tem um primeiro ponto muito, muito importante, que é quando a gente está falando de dados e falando de coletar dados para melhorar a tomada de decisão, tudo parte um pouco dessa história da tomada de decisão. O que você quer saber? O que você está precisando ou tem dúvidas para resolver dentro da sua empresa? Essa seria, digamos, a pergunta mestra. Exatamente. E é muito comum as pessoas, no geral, de novo, pequena, média, grande empresa, tentar ir direto para a solução. Ah, eu preciso da informação tal, assim, assado, ou preciso de uma inteligência artificial que me responda. Só que, na verdade, muitas vezes tem um passo antes, que é qual é o problema? Qual é a raiz do problema e da pergunta, né? Porque se a gente não pensa nisso também, a gente acaba num outro problema que a gente vê direto, que é, né, aquele empreendedor, aquela empresa que decide usar dados e aí ela entra no modo, vou coletar todos os dados, vou olhar para todos os dados, vou usar todos os dados e aí cai no que a gente chama do infoxication, né? Que é a overdose de informação. Gente, essa é uma frase, uma expressão, né, Pedro, aqui te fazendo uma parte que a gente poderia fazer 10 horas aqui para conversar só sobre isso, né? E isso tá para nossa vida, pessoa física e pessoa jurídica também, que é o que tu tá trazendo. E eu acho que o mais interessante do infoxication, assim, né, que o primeiro pesquisador que olhou e trabalhou com isso foi o Lewis, se não me engano ele é psicólogo, e ele falou disso lá em 1999. Caramba. Quando o Edu tava começando Quando o Edu tava, com certeza, trabalhando com um computador de tubo branco, né, Edu? Com teclado que pesava uns 5 quilos, a internet... Nem vamos pular essa parte. Isso. Vamos pular. Mas Gostei. se em 99 era um problema, imagina hoje em 2023, né? Isso só aumentou. Então, a gente não só colocar mais dados, mas justamente o que o Edu estava falando ali, de que dados que a gente está olhando, né? Como que a gente olha para esses dados também. Eu acho interessante porque esse é o grande pulo do gato, né? A partir do momento que você tem o problema, você sabe o que é, aonde estão esses dados?
Essa é a pergunta. Facilita para ir buscar esse dado. Exato, porque o que a gente vê em muita empresa, em muito lugar diferente, é justamente as pessoas pegando a história como se fosse uma coisa assim, eu preciso de todos os dados. E aí você cai no que o Pedro acabou de falar do Infoxication. Então, assim, qual é o dado que eu preciso para responder isso? E quando você sabe exatamente qual é o dado, é mais fácil de você pensar aonde está esse dado, ou mesmo assim, eu não tenho esse dado ainda, como é que eu posso coletar ele? Então, isso facilita o começo da história do dado para você conseguir entender e falar assim, não, eu preciso pegar o dado A, B e C e eu posso pegar ele da forma... E eu acho que é uma lógica muito parecida, né, pra gente trabalhar com dados, do empreendedor lá quando ele vai começar a empresa ou que ele quer testar uma ideia nova, que é aquela lógica do MVP, né? Do mínimo produto viável. Então, a gente pode também ter o mínimo produto de dados viável, né? Começar Dá pequeno. para fazer um packzinho. Começar com um packzinho, começar com uma planilhazinha lá que tá anotando, começar com um caderninho anotando as decisões que tu tomou. Opa, pera, porque quando a gente fala sobre dados, sobre isso, a gente já pensa que tenho que comprar um sistema, mas caderninho? Vale a anotação aquela, então? As anotações aquelas sobre o teu cliente, o aniversário do cliente, o que o cliente gosta de comprar, uma loja de roupas, o tamanho do cliente, o tamanho do pé para mandar aquela sacola para casa com a roupa já personalizada? Depende da quantidade de clientes, né? Não ter um livro com 1000 páginas talvez não te ajude. Mas na ideia de MVP, na ideia de começar de algum lugar, super válido. Até porque no momento que tu vai montar aquele caderninho, no momento que tu vai preencher aquela página, tu tem que definir que campos, né, que dados tu vai guardar ou não guardar. Então, ali já é um primeiro passo, sim. Um piloto, digamos piloto, assim. exatamente. E o que vocês acham? Dá para usar uma planilha normal do Excel, do Drive? É preciso ter empresas que nos ajudem a automatizar? Vocês já falaram para começar um passinho de cada vez, né? Se a gente tivesse em vídeo, enquanto as pessoas estão... Você tá fazendo essa pergunta, as pessoas estariam assistindo eu e o Pedro balançando a cabeça, assim. eu ia Pode dizer. fazer com a planilha, pode fazer com o caderninho. O Excel, ou enfim, agora, né, a planilha do Google lá, é o software que se desaparecesse, Não, o sistema nem brinca com financeiro isso. mundial era destruído na questão de um dia, assim. Né? Caramba, gente, olha essa informação aqui, que potente, né? A gente tá aqui trazendo algo super importante para todos os tamanhos de empresa. Estamos falando também para o pequeno, inclusive para o MEI, que trabalha sozinho. Mas o Pedro trouxe uma informação aqui, gente, que é super importante. Tá falando sobre o sistema financeiro mundial, sobre aquilo que o mercado, sobre os bigs. Afeta o grande e afeta o pequeno também. Então, estamos todos no mesmo balaio aí de dados. Olha a importância de a gente estar atento ao que está acontecendo. Eu acho que nunca entrei numa empresa que não tivesse uma planilha, né? E às vezes a planilha tá salva no computador daquele cara, não tá nem um servidor. Seria bom um servidor, nuvem, né? Então, Essa é uma boa dica para que outras pessoas tenham acesso, como o Pedro falou antes, e disseminar. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa legal que, assim, como o Pedro falou muito bem de definir os campos no caderninho ou na planilha, né? Assim, o sistema, ele é legal. A partir do momento que você passa a ter um volume grande de dados, você precisa... E o que é um volume grande de dados? Acho até podemos começar por aí, né? Por favor. Um volume grande de dados é aquele volume que você, como humano, não consegue mais guardar na sua cabeça, não tem mais página no caderninho para guardar. Caderno o Excel, de 10 matérias encheu. O Excel ou o Google, a planilha não aguenta mais as linhas, e aí você vai subindo para um banco de dados, para um sistema e assim por diante. Mas eu acho que o exercício de começar pequeno, né, ajuda até você a definir qual é o sistema que você precisa. Porque você vai falar de grandes sistemas, a gente deu o exemplo aqui de guardar os clientes. Então, um sistema de CRM. Você tem grandes sistemas e cada um tem uma particularidade, uma peculiaridade ali. Agora, a partir do momento que você sabe o que é que você precisa guardar para responder quais perguntas, passa a fazer sentido você falar assim, não, peraí, qual sistema tem esses requisitos que eu coloquei para minha empresa? Esse daqui? Pronto. É fácil, porque aí é fácil que a gente diz assim, óbvio, tem um trabalho, tem que pegar todo o caderninho, todas as coisas e escrever lá no sistema de novo. Mas você não tem que ficar, não, mas esse dado daqui eu não tenho onde colocar no sistema.
E aí isso fica um pedaço no caderninho, um pedaço na planilha, um pedaço na cabeça da pessoa e um pedaço no sistema, que é a Caos. pior situação Isso possível. é caos, né? Totalmente. Os especialistas estão dizendo, gente, é caos, não pode, tem que estar organizadinho. Então, a organização... Então, vamos lá. Primeira dica de vocês é olhar qual é a minha grande dor. A partir daí, buscar os dados que são o remédio para essa grande dor, certo? Ou Isso, que e eu acho que- respondem, né, a sua grande dor, assim, te dão insights e ideias do que fazer ou de como resolver essa você E eu acho que construiu. grande dor a gente pode traduzir até como quais são as decisões que eu tenho que tomar aqui no meu dia a dia. Daqui a pouco é do nível de estoque que eu tenho que manter ou para quem que eu vou oferecer meu produto. Então, quebrar essa grande dor nas decisões que tu tá tomando ali no teu dia a dia, né? Em pequenas dores também. É Exatamente. difícil essa pergunta que eu vou fazer, mas a gente vai tentar chegar lá. Para que eu uso esses dados, né? Às vezes o pequeno fala, tá, mas para que eu vou usar isso? A gente fala, para tomar decisões baseadas em dados. O que é tomar decisões baseado em dados? Adoro essa pergunta. Agora a gente pode ir longe aqui nesse podcast. Vamos lá. Vou servir mais um pouco de café aqui, enquanto o Edu, que não toma café, fiquei sabendo, surpreendentemente, alguém que trabalha com dados e não toma café é uma coisa bem estranha, mas o Pedro aqui, como eu, um pouco aficionado, né, Pedro? A gente compensa. Pouco pra gente não extrapolar muito. Isso, a gente já conversou aqui nos bastidores sobre tipos de café, já trocamos sobre moedores, ou seja, nos encontramos aqui. Justo. Exatamente. Mas acho que a pergunta do o que fazer com isso é super relevante. Então, vamos lá. Se eu estivesse tentando vender café, Vamos lá, vamos fazer Pra isso no ler. café. Eu tava tentando montar uma analogia com café, hein? Então, Eu a tava partir aqui- de agora, Pedro e Edu é café. Estão tentando me vender café. Eu sou exigente, tá? o Edu, que não toma café, tá tentando vender café pra Ale e pro Pedro. E aí, a gente entra na seguinte situação. Primeiro, eu preciso conhecer a Ale e o Pedro, saber quais são os gostos, o que eles fazem, aonde eles procuram por café, que tipos de café que... Então, tudo isso que eu tô listando aqui são tipos de dados que eu posso arrumar. Provavelmente eu vou chegar em algum momento que eu vou falar assim, cara, eu não tenho esse dado, eu não sei, eu acabei de conhecer a Lê, curti muito conversar com ela, mas... eu não sei, eu não tenho a rede social dela, não tenho o telefone dela, não... Como é que eu faço para conseguir falar com a Ale? Bom, eu conheço um pouquinho o Pedro, eu sei que o Pedro gosta de café. Se eu descubro aonde o Pedro procura sobre e lê sobre café, existe uma chance grande da Ale também frequentar ou usar essas mesmas coisas. Então, quer dizer, a gente tá fazendo uma inferência baseada no dado do Pedro para tentar atingir a Ale. Eu tenho certeza que a Ale tá nos mesmos lugares? Não. Mas eu posso testar. Famoso E eu não- teste AB? E eu não preciso testar com 100% da minha verba. Eu pego um pedacinho e falo assim, vamos tentar impactar mais pessoas igual o Pedro. E aí, vou tentar. Provavelmente eu devo impactar a Lê. Se eu impactar a Lê também vai querer comprar o produto, porque ela gosta de café. E aí, eu vou falar assim, opa, funcionou. Posso colocar mais dinheiro nessa estratégia. Então, eu acho que é um pouco sobre o que a gente vai fazer com os dados, tá aí. A gente vai pegar e vai tentar impactar o nosso cliente? Ou eu vou tentar descobrir quanto de café eu preciso ter em estoque, já que não é todo mundo como o Edu que bebe café. Então, talvez na região que eu tô tenha menos gente, eu preciso ter menos estoque. Numa outra região, precisa ter mais estoque. E Então, a gente pode desdobrar isso até pra a produção, né? Na hora de passar o café lá, né? Pelo menos eu, que talvez gaste mais tempo do que eu deveria com isso. Que bom Tem, que não é. sou a única. Né? Tem a balança, tem o moedor, mas tem a configuração do moedor, tem a temperatura da água, tem N variáveis ali que tu pode simplesmente começar a fazer o café e, eu acho que esse aqui tá bom, esse aqui, essa temperatura, essa configuração aqui do moedor e talvez tu chegue no final, um café que tu gostou ou não gostou lá no final. Mas se tu não anotou isso, se não foi pro caderninho lá e... olha lá, ó, gente, temperatura, um dado. E, gente, de verdade, tá? Não é uma piada. Eu tenho um caderninho na minha cozinha em que eu anoto como que eu passei o café. Pedro, desculpa, tá?
ri aqui porque Não, mas eu não. ri de felicidade. Tu é um pouquinho acima do que lá na minha casa, tá? O Pedro já tá num grau de maturidade um pouquinho acima. Tu anota tudo, cada café que tu faz. Não todos, mas se eu quero, por exemplo, se eu comprei um café diferente, ou se eu quero passar o café de uma maneira diferente, se eu não anotar o que eu fiz, eu não sei por que aquele café lá no final eu gostei mais ou menos. Então, pra eu saber se eu gostei mais ou menos daquele café lá no final, ou pra entender o que eu fiz pra fazer eu gostar mais ou menos, eu tenho que saber como que tava o meu moedor, como que tava a temperatura da minha água, quanto de café que eu usei, quanto de água que eu usei. Então, o Pedro é um cafeteiro de dados. De primeira qualidade. De primeira qualidade. Quando que vamos poder ver esse café? Agora, ver se tu eu faz quero- um bom café, a gente pode marcar. No fim do episódio, marcamos, tá? Agora eu quero saber, assim, ó, um bom produtor de café, possivelmente um pequeno, médio empreendedor que a gente tá conversando, ouvindo o Pedro falar e querendo atingir a Lê, será que se eu colocasse uma receita ideal na minha lata do café ou no pacote do meu café, eu não ia atrair uma pessoa... Aqui nós estamos falando de um café premium, né? Isso, com recorte. Então, eu não estaria olhando e tentando falar assim, olha, Lê, você quer tirar o melhor do meu café? Olha para isso daqui. E aí talvez a Lê fale assim, opa, peraí, aqui tem alguma coisa diferente. No final você pode até não gostar do café, mas no mínimo vai te chamar a atenção aqui. Ajuda na decisão da compra. E agora, falando aqui, eu que trabalho com comunicação, já penso em desdobramentos para esse café e eu já pensei aqui. Pedro tem o caderninho dele. Opa, pera, então o meu café, quem sabe, pode fornecer um caderninho lindo, feito à mão pelos produtores, com a folha feita com borra de café, para eu fazer a anotação do caderninho? Exatamente. Como resultado? E até daqui a pouco tu já pode definir os campos ali que a pessoa vai ter que anotar. Tu já tem os campos da tua base de dados. E hoje em dia tem até aplicativo que... Eu gosto do... né? Quando eu tô fazendo café, eu gosto da parte manual mesmo. Então, não uso aplicativo, não usa nada. Nada de moedor elétrico. Nada de moedor elétrico, manual. Mas tem gente que tem até aplicativo pra isso. E aí, por exemplo, eu comprei o café X do produtor tal. Eu vou lá no aplicativo, digo que comprei o café X do produtor tal. Qual foi a configuração que eu usei ali, né? De água, de moedor, de quantidade, tudo. E compartilho isso com outras pessoas que daqui a pouco compraram aquele mesmo café e querem testar uma receita. Então, aquilo que a gente tava falando de... Putz, o dado, esse poder do dado, ele é potencializado e ele é muito mais legal quando a gente compartilha. Porque daqui a pouco, né? O Edu não, porque o Edu não toma café, mas, né? Tu Mas viu vai essa que ele comece a querer tomar café. Não, mas o Edu tem a veia da comunicação, de tentar vender as coisas. Então, o Edu olha e fala assim, poxa, eu poderia fazer um caderninho baseado na borra de café e não sei o que, com uma edição limitada, só para os meus melhores consumidores, e ter um aplicativo para todo mundo, porque eu vou estar coletando dado de todo mundo que está usando o café. Gente, vocês estão vendo que aqui a gente já montou negócio, né? O café ajudou a montar aqui como é que a gente levanta dados e aumenta público, hein? Exatamente. E, de novo, gente, para quem tá nos ouvindo, a gente tá aqui fazendo todo esse exercício em cima do café, porque nos descobrimos 2 apreciadores do café aqui, mas a gente fez um recorte em cima de um tema, né? Edu e Pedro aqui trouxeram que isso se aplica, essa metodologia se aplica para qualquer negócio, serviço, produto, varejo, né? É importante dizer que a gente faz esse recorte, mas tá liberado para outros negócios. A gente brincou no começo também que o Edu não toma café porque ele não precisa, que dorme pouco. Se a gente pode levar essa história pelo mesmo lado, de como é que a gente ajuda o empreendedor a se conhecer para estar mais produtivo na hora de tocar o negócio. Ele precisa dormir mais ou menos? A gente também está usando dados. Olha aí, gente. É incrível, né? De novo, como que eu falei lá no início, conversamos no início. Essas nomenclaturas todas que a gente vê para todo lado e que às vezes dá um desespero para o empreendedor e para a empreendedora que tem que cuidar de muitas pontas da empresa, né, meninos? E às vezes fica meio de, eu não entendo de dados, onde eu vou achar esses dados? Calma, que dentro de casa, dentro da sua empresa já tem muito dado. Então, os meninos trouxeram aqui uma coisa muito importante. Se você é uma empresa pequena, começa pequeno e vai aumentando. Então, aquele pouquinho de dado que parece pouco, ele pode ser grande para a tua empresa e decisivo, como é o caso que estamos trazendo aqui do café premium, dos microlotes que Edu tá vendendo para mim e para o Pedro.
Em 2020, né, teve um relatório de vocês de insights da maturidade analítica brasileira, né, que definiu 5 estágios para a maturidade de dados aí. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, como é que vocês veem o Brasil, em que estágio estamos, como é que estamos, e se a gente conseguir trazer esse recorte um pouco aqui para o nosso estado, como é que vocês sentem? Uma pergunta pro Edu, tu é aqui do Rio Grande do Sul? Não, eu sou de Campinas, São Paulo. Ia chutar que era paulista, né? Pelo sotaque. Pedro, tu é daqui? Sim, eu sou daqui, da capital mesmo, Porto Alegre. É engraçado que eu volto pra casa, a minha esposa fala, você tava falando lá com o pessoal do Sul, né? Tá aí falando cantado, etc. E aqui, né, Pedro, a gente tem certeza que não fala bar. Mas eu sou porto-alegrense Bonfiner ainda, que talvez seja pior. É o da Gema, então, mesmo. É como se fosse porto-alegrense da Gema. Ah, ótimo. Então, vamos conversar um pouquinho da maturidade, da cultura analítica, né? Aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Como é que vocês veem, vocês que estão muito na ponta disso e também que atendem não só Brasil? Estamos muito atrasados, gente. Essa pesquisa maior que a gente fez, que o mesmo comentou, né? Que é o IMA, Insight sobre Maturidade Analítica. O IMA, ele foi focado no Brasil, né? Então, as empresas que a gente estudou e analisou, o Edu até pode me corrigir, mas acho que são um pouco mais de 40 empresas que a gente olhou para montar o IMA. Ele também focado no cenário brasileiro. E o cenário brasileiro não é tão distante, assim, do que a gente já viu lá fora. A gente não tem uma pesquisa tão grande quanto essa, olhando para empresas dos Estados Unidos ou da Europa, por exemplo, onde a gente já trabalhou. Mas o Brasil não é tão distante. Então, acho que é legal a gente começar por aí, de não achar que a gente está 10 anos atrasado, 5 anos atrasados, enfim. Inclusive, a gente já trabalhou com empresas de fora, na Europa, por exemplo, que a filial deles no Brasil era mais avançada do que eles lá na Europa. Justamente por ter uma população maior aqui, um mercado maior, enfim. Então, tudo isso incentivou eles estarem mais desenvolvidos aqui do que eles estavam lá na Europa. Sermos uma parte aí, se me permite, somos malucos, né? O brasileiro não pode ver um botãozinho que tá clicando, né? Isso aí é fato, a gente já sabe. Acha que isso nos ajuda um pouco na cultura de dados, assim, por estarmos bastante envolvidos com o digital? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que uma das coisas trabalhando fora, principalmente hoje em dia, quando a gente fala de multinacionais, e aí a gente está falando normalmente de empresas bem grandes, quando a gente olha para a área especificamente de dados que elas têm, essa área de dados costuma ficar na Europa. É interessante o porquê disso, né? Que dentro da Europa, como a gente tem a União Europeia, etc., a gente tem vários países que têm uma lei relativamente parecida, que tem costumes, por mais que cada país tenha um costume diferente, igual quando a gente fala de partes específicas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem costumes bairristas e assim por diante. Isso numa escala muito maior acontece na Europa. Então, quando eles colocam lá, eles criam uma solução que, em geral, serve para todo mundo. Então, eles usam a ideia da economia de escala, né? Eu faço uma única solução que atende todo mundo. Quando a gente vem para o Brasil, principalmente quando a gente está falando de comunicação, de marketing, coisas do tipo, a gente fala muito de personalização. E quando a gente fala de personalização, a gente está indo pro lado oposto da escala. Então, eu diria que aqui a gente tem uma briga que, assim, aonde é a personalização? Eu quero mandar um e-mail ou uma mensagem especificamente para a Lei e outro especificamente para o Pedro, ou eu quero mandar para todo mundo que gosta de café premium? Eu acho que quando a gente está falando, o Brasil não está muito atrás, mas a gente, principalmente em empresas grandes, sofre com essa massificação que normalmente vem de fora do tipo, olha, essa solução aqui vai resolver o seu problema. E daí, na hora de usar no dia a dia, não resolve. Então, no caso que o Pedro comentou, quando a gente olha para a empresa brasileira, ela está avançada, na verdade, porque ela... Por necessidade. Por necessidade. Ela tem que fazer como coisas no geral, diferentes. aqui no Brasil, empreendedorismo em especial, tem que se virar. né? Interessante isso. De novo, são leituras importantes pra gente fazer, porque às vezes a gente acaba dizendo, mas no leste europeu, cara, isso aqui deu muito certo. Sim, mas aquele país é do tamanho do nosso estado, com uma economia extremamente forte, um nível de alfabetização em 100%. A gente precisa fazer esses recortes, né? Nós somos um país
gigante, continental e muito distinto, muito diverso. Então, nem sempre dá para botar a roupinha que vai ficar certa. A gente tem estados, né? O tamanho, assim, físico dos nossos estados aqui no Brasil são praticamente os países da Europa, assim. Enfim, do que a gente vê é muito por necessidade mesmo, assim, do cara vai lá e faz, porque senão tu vai ficar pra trás, né? Senão, enfim, tua empresa daqui a pouco não vai dar certo. Mas acho que, voltando pro assunto da maturidade analítica especificamente, né? Dos insights aqui. Então, acho que não estamos muito para trás. Porém, acho que a gente ainda tem um caminho enorme para percorrer. Olhando para a maioria das empresas, eu diria que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos começar com qual, Pedro? Com a boa ou com a ruim? Você com a boa, né? Com a boa, é isso aí. Eu acho que a gente tá bem, porque a gente não tá atrasado. E eu diria que a gente tá da metade para cima do caminho de uma forma geral. Pô, é uma baita notícia essa. Sim. A má notícia é que, assim como a gente até conversou antes, a transformação digital, ela tem data de início, mas ela não tem data de fim. Então, você vai começar a sua transformação digital, e lá em 98, quando o Edu começou a trabalhar com isso, né? Você colocava uma página na internet, parabéns, você é uma empresa digital. Depois passou a ser, você instala um software, parabéns, você é uma empresa digital. Digitalizou. Hoje em dia, a gente sabe que tem mindset, que tem N coisas. E a maturidade analítica é um movimento parecido com o digital. Ou seja, a gente está do meio para frente, mas a escala não para de crescer. E aí, quando a gente fez o IMA lá em 2020, tinham 5 níveis, né? Agora, no final do ano passado, a gente estava falando, o que a gente faz com essa escala? A gente vai ter que botar um nível novo, a gente vai pegar todo mundo e jogar eles para trás, e a gente provavelmente vai, nas próximas edições do IMA, a gente vai ter que adicionar um nível novo, porque é justamente isso que o Edu comentou. A tecnologia, as inovações, as empresas continuaram andando, né? Não é algo estático. Então, provavelmente, na próxima edição do IMA, a gente vai ter 6 níveis e não mais 5. Eu acho que tem que correr para fazer logo, porque agora, com o início da consolidação da inteligência artificial, com a chegada dos chats que estão deixando todo mundo em polvorosa, né? Há uma aceleração também em todos os processos da transformação digital, né? Porque a inteligência artificial chegando aí com acesso pra gente, pra todo mundo, e tudo bem, gente, aqui vamos relembrar, o ChatGPT tem vários erros, tem vários problemas aqui, não estamos dizendo que não, é preciso conferir todas as informações. Ele, por exemplo, não me reconhece como profissional, eu não existo. Mas eu achei muito legal você trazer esse ponto, porque eu tive uma discussão com o meu pai, com o meu tio, enfim, pessoas da família que são professores universitários, e eu achei muito interessante o rumo da conversa. E me chamou a atenção porque, assim, o ChatGPT é aquela mainstream agora, né? Isso. Todo mundo tá falando sobre isso e querendo usar, e etc, etc. E aqui eu achei uma curiosidade meio padronizada brasileiro. A gente tá tentando usar o negócio e tentando quebrar, tentando provar que ele é ruim, tentando provar que ele não dá conta. Ao invés da gente usar toda a nossa criatividade para como é que eu posso usar ele ao meu benefício e para ajudar o meu negócio e para ajudar a minha empresa a crescer e assim por diante. Não ter medo e ser um aliado. Isso, as pessoas têm muito medo da história da inteligência artificial substituir, ou dos dados substituir elas, né? Voltando até lá no começo, quando a gente falou de fazer a pergunta, por que muitas vezes os dados continuam na cabeça das pessoas? Porque a partir do momento que eu escrevo qual é a minha pergunta e que dados eu preciso para responder aquela pergunta, em teoria, qualquer pessoa poderia tomar a mesma decisão que eu. Em teoria, eu poderia até programar essa decisão para ela ser tomada sozinha. Só que eu vou falar aqui que eu duvido que tenha alguém que, se anotar tudo que tem que fazer no dia no caderninho, consegue riscar 100% no dia. Isso é um sonho da minha vida. Se tu conhecer alguém, tu me apresenta, porque eu quero saber como que essa pessoa fez. Bota uma coisa só na lista. Não, precisa ser uma lista ok, né? Não pode ter uma função, ou uma única função bem fácil, aí não pode. Mas, assim, nem desse jeito. Vamos falar a real. Vamos pegar o exemplo aqui de uma faxineira que tem que simplesmente varrer o chão da empresa. Ela começa varrendo um cômodo, passa para o próximo cômodo, entrou pessoas no primeiro cômodo, já tá sujo de novo. Ela já poderia voltar. O chão limpo, que seria o objetivo dela, ela nunca atinge.
no dia seguinte tem que limpar de novo. E a gente já fez alguns testes assim de vamos mapear a tomada de decisão dessa área e entender o que pode ser automatizado e o que não pode ser automatizado. E beleza, tem uma parte que talvez a gente consiga fazer isso, que a gente consegue definir dados, mas tem a outra parte que ainda precisa do lado humano, do conhecimento tácito de negócio, aquele conhecimento que não tem como a gente puxar para fora da cabeça, né? Aquele entendimento um pouco maior Ou sobre que como tem as tanta coisas... variável que simplesmente não dá para automatizar. Nem tudo cabe dentro da planilha, né? Tem um limite. A questão é, se é varrer o chão, eu posso comprar um robô aspirador que fica aspirando 24 horas se eu quiser. Agora, o que o robô aspirador não faz que eu preciso fazer? E não recolhe a xícara do café, não faz o café. E se eu tirar varrer o chão da minha lista de afazeres, eu vou ter mais tempo para... Será que tem alguma outra forma de eu automatizar, retirar o café e lavar o café e fazer o café e nananã? Será que eu tenho alguma outra coisa que eu preciso fazer que eu não tô fazendo? Tipo, cuidar da minha contabilidade, porque eu tenho que varrer o chão, tirar a xícara, lavar a xícara, etc. Ou pegar um outro tipo de dado. Eu acho que é muito mais legal quando a gente pensa justamente nisso, né? Como que a gente potencializa esses pequenos empreendedores do que, ai meu Deus, a gente não vai ter, ninguém mais vai fazer nada, né? Gente, que bom, né? Se só a gente automatizasse e ficasse sem fazer nada, mas não vai acontecer, né, gente? Você tava falando do MEI, né? O MEI, muitas vezes, ele tem que fazer todas as funções da empresa dele. Putz, será que não é melhor, não é mais fácil se ele tiver essas ferramentas, que nem daqui a pouco um ChatGPT, e sim, o ChatGPT tem suas limitações, mas a gente tem que imaginar que ele vai melhorar também, e vão surgir outras, para facilitar o trabalho dele, que permita ele gastar o tempo dele em desenvolver e crescer aquela empresa, e não, às vezes, com uma tarefa que não vai agregar valor pro negócio dele, né? Em qualquer negócio, em qualquer coisa, não é uma questão de ter a resposta certa, não é uma questão de a inteligência artificial vai me responder e vai me substituir. Ela tá sempre para ajudar. E quando a gente tá falando de ajudar, é por isso que quando a gente olha para relatórios do World Economic Forum, por exemplo, sobre quais são as habilidades do futuro, vai ter lá pensamento crítico, pensamento analítico. Pensar. Gente, olha que loucura isso. Pensar. É uma habilidade. É uma habilidade que é uma soft skill aí, para trazer um pouquinho ou human skill, que é o que eu prefiro, que está muito em alta, né? E as grandes empresas, inclusive, já estão contratando baseado. Eu vi que o Google contrata 80% conta mais a tua human skill e só 20% a tua técnica, porque técnica a gente ensina, né? Tem coisas que não. Então, olha que interessante esse exercício do analítico, do pensar. Mas sabe que tu fez um comentário agora que eu acho que realmente talvez tenha uma parte que é muito intrínseco daquela pessoa e que a gente não consegue botar um livro, um caderno na frente dela e ensinar. Mas eu acho que a gente sim consegue desenvolver e melhorar soft skills também, né? Eu acredito completamente. Então, eu acho que tem muitas pessoas que às vezes não se sentem, não, mas eu sou mais, por exemplo, sou desenvolvedor, ou eu tenho aqui um conhecimento muito mais técnico específico, eu não sou de pessoas, né? Eu não gosto. Acho que não é por esse caminho, né? É de que, cara, como é que daqui a pouco esse software que tu tá fazendo, e aí trazendo até um pouco mais pro mundo dos dados, como é que daqui a pouco essa modelagem que tu tá construindo, esse algoritmo, como é que tu pega isso e, entende melhor o problema, e aí tu vai conseguir montar um algoritmo melhor. E depois, que tu já fez esse algoritmo, como é que tu comunica e como é que tu leva isso lá pro empreendedor ou pra qualquer outra pessoa, né? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio de soft e hard skills, ou de habilidades mais técnicas, habilidades mais humanas, enfim. Então, é um equilíbrio mesmo que a gente precisa fazer e que, com certeza, vai ajudar não só a gente, o indivíduo, mas as empresas a se desenvolverem. Acho bem importante isso, né? Porque a gente fala muito, às vezes, acaba separando as pessoas em dois grupos, né? Gente que gosta de gente, se relacionar e se comunicar, e gente que não gosta de gente. Eu não acredito nisso. Até a pessoa mais introspectiva, que mais gosta de ficar sozinha, ela se relaciona com alguém, ela tem sentimentos por alguém. Então, como assim a gente não gosta de gente? E aquela máxima de que tudo que produzimos é de pessoas para pessoas e a tecnologia é o meio, traz isso pra gente ser analítico. Então, boa essa colocação que o Pedro trouxe. Pedro até me fez lembrar de um caso que eu acho bem legal de trazer aqui, porque basicamente chamaram a gente para ajudar dentro de um processo de cultura analítica. Uma das coisas que saiu é o seguinte: nós precisamos melhorar a nossa previsão de vendas. Porque quando a gente faz a previsão de vendas do ano, a gente tem um erro de 2%, 3%, que é bem bom, tá? Mas quando a gente faz a previsão de venda do mês, a gente erra 5.000%, 10.000% às vezes. Uau.
Uau. E aí nós estamos falando de tonelada. Então, imagina tonelada com 10.000% de erro. E aí o que a gente começou a pegar ok, vamos pegar todos os dados de venda, o histórico, etc. e começar a olhar. E fez análise e virou os dados de ponta cabeça. E o que saiu? Nada. Como assim? E aí que saiu nada. Não melhorou. Nada. Não serve pra nada esses dados aí. Quando saiu Desiste disso aí. nada, foi tipo assim, gente, tem algum problema nessa história. Tipo, deu errado. E o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o erro, ou nada, ou o problema, ele também é uma informação. Também. E o que a gente descobriu depois, tentando entender o contexto, que é uma parte que muita gente esquece. Então, a gente tava falando de pessoas que gostam de pessoas que não gostam O de dado pessoas. só faz sentido se der contexto pra ele. Se você não tiver o contexto, se você não souber o que está acontecendo, o dado sozinho não faz sentido nenhum. No final das contas, o que a gente descobriu é o seguinte: eu tinha um grupo de vendedores que a gente chamou de vendedores precisos. Você dava a meta, ele ia lá e cumpria a meta. E um grupo de vendedores que eram os bons negociadores. Você dava a meta, esse mês ele não batia a meta, aí no mês seguinte ele ia lá e vendia a meta do mês seguinte e a meta do mês anterior. Mas o Então, dado tá meio confuso. Quando você chegava lá no final do ano, o erro dava baixo. A pergunta é, qual tá certo? Quando Será a que a pergunta, na verdade, deveria ser, o que um pode aprender com o outro? Porque tem momentos que eu quero ter um negócio, uma negociação melhor, e tem momentos que talvez eu queira ser mais preciso para a empresa. Talvez seja importante ter um contrato maior e um contrato importante com alguém específico lá que você tem que manter uma relação com eles, né? Então, tu vai fazer o quê? Tu vai dizer, não, eu não quero esse tipo de vendedor, eu quero só aquele que vai me dar a meta mês a mês ali. Talvez o dado fique mais, entre aspas, bonito com isso, né? Mas para a saúde da empresa, para o longo prazo, talvez não funcione, né? E aqui entra exatamente o que vocês estavam falando antes sobre o humano interpretando os dados, usando a tecnologia a seu favor, desautomatizando o ser humano. E para tomar uma decisão. E deixando tempo para ele tomar a decisão. Eu vejo isso, assim, como algo muito positivo, porque hoje eu ainda olho e vejo que a gente investe muito tempo ainda com coisas que podem ser automatizadas, né? E que me daria tempo para pensar no negócio, olhar de cima. A gente falou aqui de ter uma força de vendas vendendo e identificar o perfil da força de vendas. E aí pode ter talvez um pequeno empreendedor olhando e falando assim, força de vendas, eu faço tudo sozinho. Eu sou a força de vendas. E aí eu faço a pergunta, tudo bem, você tem lá o livrinho, o caderno de 10 matérias que você encheu de cliente, né? Para quem que eu ligo primeiro para vender? Qual é a hierarquia que tem? Qual é o cliente mais importante, Qual né? é o cliente mais importante? Quem eu atendo primeiro se eu não tiver produto? Ou E aí- ainda, será que eu volto lá pro caderninho? Porque não adianta só ter o caderninho sem usar, né? Isso. Exatamente. Que também pode acontecer isso. Tu só ter uma falsa ilusão de que tu tá armazenando os dados, mas eles estão lá no caderninho, na planilha, onde ninguém acessa. E aí até, enfim, a gente falou de contabilidade antes, mas como é que a gente faz o dado sair do lado passivo do teu balanço, né? E ele vira um ativo de fato. Porque se tu tá só anotando, tu vai ter que gastar o caderno, tu vai gastar o teu tempo, tu vai gastar... Tá certo que talvez seja um custo baixo, né? Mas ele é um custo. Naquele momento ali, tu armazenar o dado é um custo. Então, como é que eu pego e tiro, né, essa base de dados lá do passivo e passo pro ativo, que é justamente o que eu estava falando. Vou olhar para isso aqui e vou ter que decidir para quem ligar primeiro, para quem não ligar, baseado nas informações que eu coletei, que eu anotei sobre aquele cliente, né? Ou seja, voltamos lá no problema, que é a primeira coisa que a gente tem que definir, né? E aí, falando até um pouco mais de soluções baseadas em dados e com uma chance de ficar um pouco mais técnico aqui, mas a gente dá um passo para trás. Se vocês forem muito técnicos, eu faço vocês explicar, Maravilha. tá? Mas a gente poderia, por exemplo, até montar um indicador, um número lá, que vai me dizer qual que é o cliente mais importante e qual que é o cliente menos importante. Então, se a gente faz uma conta matemática lá com volume, por exemplo, financeiro que esse cliente está lidando no mês a mês, com o meu histórico de relação com ele. Então, pega 2, 3 métricas que são importantes e faz uma conta ali de, não, beleza, esse cara aqui, por causa do volume financeiro dele, por causa do nosso tempo de relação, ele é o mais importante. E esse aqui, que é um cliente super novo e que não compra muito comigo, eu vou gastar menos tempo com ele, eu vou dar menos atenção, eu vou ligar para todos os outros primeiro, e aí, por último, se sobrar tempo, eu ligo e falo com esse cara. Estratégia. Fazer o dia render. Famoso, fazer o dia render. Gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa, trazer para casa um pouco aqui, né? Porque em janeiro aí o Sebrae lançou a DOCA,
a sala de decisão orientada por cultura analítica e teve todo o apoio mega profissional de vocês lá do Instituto Capra. Então, eu queria que vocês nos contassem um pouquinho o que é essa sala, como é que foi, como é que ela se dá? Ela é super novinha, né? É uma sala super bonitona lá, bem na entrada do Sebrae. Aqui em Porto Alegre, gente, para quem está nos ouvindo, na rua 7 de setembro. Não sei o número nesse momento. Do lado da Casa de Cultura Mário Quintana. Do lado da Casa de Cultura Mário Quintana, mas impossível não saber a Casa Rosa do Centro, né, Edu? Mesmo paulista? Não, e o Edu que veio aqui uma vez no Sebrae, função de correria, de reunião e tal, entrou e saiu do Sebrae, não sei o quê. Nem viu a casa, né? E aí, na próxima vez, a gente saiu e eu falei pra ele, não, vamos tomar um café, né? Com Voltando certeza. pro café. Vamos tomar um café aqui do lado. Excelente café. Diga-se de passagem. Exatamente. E aí ele, meu Deus, tem isso aqui do lado, não tinha visto, que bonito, não sei o quê. Então, agora até o Edu, que é paulista, conhece. Tá vendo? Vamos fazer aqui um jabá pra nossa Casa de Cultura, porque merece. A Casa de Cultura passou por uma reforma enorme recentemente. As salas de cinema passaram por reforma no projetor, no som e tudo mais. E está um lugar maravilhoso para se visitar pertinho do Sebrae. Então, dá para ir no Sebrae, dá para ir lá conhecer a DOCA, né, gente? Tudo mais, todos os outros projetos que a gente tem no Sebrae. E tomar um cafezinho na Casa de Cultura. Exato. Mas voltando para... Vai sair da cultura de dados e ir para a cultura... Cultura. Da cidade, da vida. Um café e depois uma cerveja ali. Também. Dá para ir no Ver o cais pôr do ali sol. também. De novo, você tá vendo? Olha aqui, o cara tá o paulista nos dando dicas aqui. Isso mesmo. Pode, né? Faz Sebrae, faz Casa de Cultura, Cais vai Embarcadeiro. conhecer o Cais Embarcadeiro, depois segue caminhando por toda a orla, que é uma boa caminhada, até chegar à maior pista de skate da América Latina, que temos aqui em Porto Alegre. Ou se você for mais afortunado, pode ir velejando também. Pode ir velejando, gente. Não tem nenhum problema. Nós estamos aqui, o Edu, pelo jeito, tá gostando aqui do nosso centro da revitalização. Sebrae, né, tem a sua sede aqui no centro, então tem um reforço bastante grande para isso. E realmente o centro está lindo, com muitas opções. Vendemos o centro já, né? Venham visitar o centro de Porto Alegre. Tudo, e viu que a gente foi tudo por dados aqui, né? Falando de recuperação e tudo mais, então... Mas a DOCA, né, é muito um espaço... Porque a gente fica nesse papo todo aqui, a gente já tá não sei quantos minutos falando... E às vezes ele fica muito Quase 50 minutos. Quase 50 minutos falando. E ele é um papo que pode ficar muito só na cabeça das pessoas ou só dentro do computador. E a gente não vê, às vezes tem todo um movimento de cultura analítica e de uso de dados acontecendo dentro das empresas que a gente não se dá conta. Ele é quase que silencioso, assim. A não ser que tu entre lá dentro de uma reunião e fique escutando, ou tu fique olhando o que o coleguinha tá fazendo na tela do computador dele, tu não vê isso acontecendo. E aí talvez tenha gente até que não saiba dentro da empresa que aquilo tá acontecendo. E a DOCA vem justamente para concretizar e para, né, de fato, ter um espaço que celebre esse movimento, que faça todo mundo que está entrando ou saindo do Sebrae olhar e pensar, o Sebrae está pensando em dados. E não só o Sebrae, né? A gente criou toda essa história de a gente chamar de DOCA, até muito por causa do centro de Porto Alegre. A gente tem as DOCAs ali muito perto. De novo, voltamos ao centro uma decisão baseada em dados, né? Baseado em dados. Baseado no contexto que a gente tá, no contexto que o Sebrae tá. E uma DOCA justamente porque é um lugar de conexão e de troca, né? Chegam vários barcos, saem vários barcos. Então a ideia é que não só o Sebrae, mas a sociedade como um todo, os empreendedores, pudessem chegar ali e se conectar através dos dados e entender melhor o que está acontecendo na sua empresa, na sociedade, enfim, de forma geral. A gente estava falando sobre o Insights da Maturidade Analítica um pouco mais cedo, e dos temas que a gente aborda ali dentro é o que a gente chama de silos de informação, que é justamente quando a gente tem lugares diferentes ou áreas diferentes da empresa com os seus dados, e é... tipo aquela mãe galinha d'Angola, né? Põe todos os filhotes embaixo do braço, embaixo da asa, e cada um fica lá com seus dados. E aí fica... o movimento de uso do dado tá acontecendo, mas dentro da área. Então, o que a gente vê muito comum acontecendo dentro de empresa, por exemplo, tem uma reunião para discutir por que as vendas estão caindo. E aí vai lá o marketing e fala assim, é porque não tá caindo, porque tá um monte de gente clicando no site. Aí vai lá o financeiro e fala assim, tá caindo sim, porque o dinheiro não tá na conta. Então, quer dizer, tá todo mundo falando de venda,
mas de vendas diferentes. E essas vendas diferentes faz com que a gente fique 40 minutos da reunião discutindo qual é o número certo para 20 minutos tentar discutir o que nós vamos fazer para melhorar. E eu acho que a DOCA, ela vem justamente para quebrar um pouco disso. Os 40 minutos. Os 40 minutos, todo mundo olhar para o mesmo dado ao mesmo tempo e discutir em cima do mesmo dado. Então, a gente está falando que é um espaço, sim, para democratizar os dados, para fazer com que todo mundo esteja conversando com um foco único em cima dos dados e tomando decisões baseadas em dados. Ah, vai ser a melhor decisão possível que eu vou tomar sempre porque agora eu estou olhando para dados? Não necessariamente. A gente não falou de teste lá atrás, mas se eu tenho a informação, eu consigo falar, ok, o que eu preciso testar? Vou anotar e vou testar e falar, deu certo, não deu certo. Ou seja, eu estou aprendendo para da próxima vez fazer melhor. Então, eu acho que... E também não é só a sala, né? Isso. Justamente agora a gente está num processo de pensar de rotinas e pensar do funcionamento da sala como um todo. Então tem a sala, tem a equipe de dados lá do Sebrae que dá o suporte para a sala e tem as rotinas de como que aquela sala funciona, de como que... Beleza, a gente quer falar sobre o produto X que o Sebrae oferece. Como é que a gente bota aqui o financeiro, o marketing, o atendimento ao cliente, todas essas diferentes peças numa mesma sala, olhando para o mesmo dado para tomar uma decisão. Ou para criar possíveis ações para melhorar aquilo. Né? Ou para fazer coisas preditivas, para antecipar aí possíveis problemas. Mas acho que, de novo, quando a gente está falando sobre cultura analítica, né, que é um pouco de tudo que está rolando no episódio, a gente está falando sobre aprender, no final das contas. E usar os dados para aprender. Eu ia perguntar se a gente pode pensar na DOCA como um espaço de aprendizado. Com certeza. Com certeza, inclusive uma das configurações é para ter treinamentos e workshops ali dentro, baseados em dados. Gente, faz exatamente 1 hora que a gente está conversando sobre dados. Eu ainda tenho uma lista de perguntas, um monte de coisa aqui na minha cabeça, mas cabe a mim encerrar esse episódio. Olha que coisa ruim isso. Mas eu tenho certeza de que a gente plantou uma semente na cabeça dos empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, uma semente muito boa, daquelas que vão germinar. E, com certeza, voltaremos ao plano de voo para as outras conversas sobre a cultura analítica e o que mais nós podemos, cultura de dados, e o que mais nós podemos trazer de informações para os nossos empreendedores, fazer as suas empresas crescerem, que é o que a gente tem como meta aqui no plano de voo e também no Sebrae. Meninos, eu só posso agradecer, assim, ó, toda essa generosidade e informação que vocês trouxeram. Eu acho que o Eduardo falou uma coisa que me pegou bastante, que é a transformação digital começa, mas não termina. E eu acho que a questão de dados também, porque às vezes quando... agora eu tô sabendo bastante de dados. Aí eu vou lá no LinkedIn e leio um artigo. Opa, eu preciso estudar outra coisa. Então, eu acho que essa é uma inquietação de todos nós que empreendemos, né? Com tudo isso tão moderno e tão novo e com uma velocidade da inteligência artificial, às vezes nos dá umas certas incertezas, e entrevistas e conversas e trabalho como esses que vocês desenvolvem ajudam os empreendedores e empreendedoras a respirar e falar, beleza, vamos respirar porque tem alguém pensando, sabendo tudo de dados e eu preciso apenas implementar e operacionalizar dentro da minha empresa. Pedro, que alegria te receber aqui, que bom ouvir falar sobre um head de cultura. Volta sempre no plano de voo. Muito obrigado, nem que seja pelo café. Edu, muito obrigada pelo teu tempo, por todas essas informações que você trouxe. E plano de voo só tem a te agradecer. Eu que agradeço e acho que se tivesse que deixar uma missão aqui para o pequeno empreendedor, não tenha medo, né? Porque não é tão difícil quanto parece. Não é tão chato quanto parece. Precisa ter um pouquinho de vontade de aprender, porque sim, qualquer coisa vai aprender e vai ser bom para a empresa, assim. Ótimo. E aquele obrigada especial é sempre para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. São mais de 100 episódios com muita informação sobre o fantástico mundo do empreendedorismo. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. Não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra
Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.